Olá, tudo bem? Eu espero que sim, seja bem-vindo ao canal. E hoje eu tô aqui para fazer o meu relato da segunda onda de ressonância harmônica. Então, vou deixar já aqui o link, tanto no primeiro comentário, na descrição do vídeo, quanto aqui linkado em cima, não sei de que lado que é. O meu primeiro relato, né, que é da primeira onda da ressonância harmônica, para você assistir lá primeiro e depois você vem aqui para você entender, né, a continuidade do processo. Então, assim, a minha segunda onda eu comecei em junho e terminei agora em setembro. Porém, para quem faz o pedido de forma gratuita para o ICA, né, que é uma organização que o professor Hélio Couto tem para disponibilizar a ressonância gratuita, ela tem um tempo, entre aspas, de atraso. Então, eu pedi a minha terceira onda já, mas ela deve chegar por volta de final de novembro ou até dezembro. Então, eu estou dizendo isso porque no primeiro relato, muitas pessoas comentaram, né? Eu também ainda tô, não recebi o retorno e realmente isso demora um pouco. Mas, como o professor fala, é importante continuar ouvindo a onda que você tem atualizada até que a última seja disponibilizada, chegue por e-mail, tá bom? Então, eu vou fazer o meu relato porque, na teoria, passou-se os 3 meses da segunda onda, mas ainda vou continuar ouvindo esse áudio até chegar à terceira onda, certo? Queria só explicar porque também já ajuda a sanar a dúvida de algumas pessoas. Então, assim, da minha primeira para a minha segunda onda da ressonância, eu senti algumas diferenças que são bem específicas, mas de um modo geral eu tive mais ou menos os mesmos sintomas. Então eu vou falar aqui brevemente o que eu já tinha dito no primeiro vídeo. Senti picos emocionais, então uma hora muito eufórica, outra hora muito cansada, triste, um pouco depressiva. Senti alguns sintomas físicos, principalmente em questões de infecção de urina, nessas áreas que é o nosso chakra básico, né? Então trata ali do nosso amor próprio, da criatividade. E é um dos pedidos que eu fiz na ressonância, então eu acredito que por isso eu tenha sentido, né, esse sintoma físico nesse chakra. Dessa vez fiz poucos pedidos diferentes do primeiro, porque como eu falei lá no primeiro vídeo, a minha intenção é primeiro limpar para depois ir colocando aos poucos os downloads do que eu quero. Então, dessa vez eu mantive todos os meus pedidos de limpeza, tá? E fiz alguns pedidos, 2, 3 pedidos a mais, envolvendo o trabalho e envolvendo a parte do amor próprio, a parte de se olhar com mais carinho, sabe? Com mais cuidado, porque eu não sou normalmente uma pessoa muito vaidosa, né? Agora a frase clichê, quem me conhece sabe que eu não sou aquela pessoa que gosta de ficar em salão, que gosta de se maquiar, sabe? Mas eu queria ser pelo menos uma pessoa que se olhasse de uma forma mais amorosa e carinhosa, porque eu também não era essa pessoa. Então eu não tinha basicamente a autoestima equilibrada, tá? Eu tinha baixa autoestima. Então foi mais nesse foco que eu fiz esse pedido. E isso foi uma das principais mudanças que eu tenho percebido desde o começo da ressonância, e pessoas que também estão à minha volta têm comentado, também perceberam essa diferença. Então essa diferença no autocuidado. Hoje em dia mantenho as minhas unhas feitas, que normalmente eu não fazia, mantenho o meu cabelinho mais arrumadinho. O cabelo eu sempre arrumei, né? Eu tenho cabelo cacheado, então eu não gosto do meu cabelo cacheado. Eu prefiro ele liso. Mas assim, tenho tido mais preocupação com algumas coisas físicas e também com parte emocional, com o modo de lidar com o mundo, sabe? Então eu tenho analisado de uma forma mais
específica algumas atitudes, algumas falas, algumas coisas que eu quero mudar e hoje eu consigo enxergar isso de uma forma mais, como que eu diria? Consciente. Então, é isso. Isso foi um dos pedidos que eu fiz desde a primeira ressonância, mantive e tenho percebido bastante mudança, tá? E outras pessoas também têm percebido isso. Na parte do trabalho, eu fiz alguns pedidos também, e aí é muito interessante, porque para quem não sabe, eu acho que muitos não vão saber, eu trabalho em 2 empregos basicamente. Eu trabalho com o meu esposo, a gente tem uma empresa de material de podologia, e eu trabalho em paralelo com a parte holística. Então, mesa radiônica, tarô, baralho cigano, trabalho com algumas técnicas aí da área holística. E dentro disso, dessa parte holística, eu tenho muitos bloqueios. Isso desde o começo, faz já uns 2, 3 anos que eu comecei a trabalhar nisso. E eu tenho muitos bloqueios, eu tenho dificuldades, né? Tanto de entendimento do que eu posso e o que eu não posso, aonde eu posso chegar, o quanto eu tenho capacidade de fazer isso. E essas informações chegam de outras pessoas, né? Os feedbacks chegam das pessoas. Mas isso está em mim, essa falta de confiança, essa insegurança está em mim. E essa é a minha maior dificuldade desde antes da ressonância. E com a ressonância isso vai se tornando mais perceptível. E aí a gente entra na questão das catarses, que muita gente fala disso e muita gente tem medo disso. E eu até falei no primeiro vídeo também sobre essa questão. Então assim, vamos separar a parte do meu trabalho na empresa com meu esposo e a parte do meu trabalho na área holística. Na parte da empresa com meu esposo, desde o começo do ano, né, eu tenho sentido uma melhora, a gente tem conseguido alcançar novas pessoas, que era um dos nossos objetivos, a gente tem conseguido crescer de forma gradativa, tá? Não é algo assim, num piscar de olhos, mas a gente tem conseguido crescer gradativamente e isso é muito bom, muito positivo e eu acredito que seja uma parte do apoio da ressonância, além, claro, da nossa parte de se empenhar nisso. Por que eu gosto de falar dessa forma? Porque muitas pessoas que fazem ressonância podem achar que é algo milagroso, né? Que é algo... Porque assim, a ressonância, ela tem uma capacidade que nós, seres humanos, não temos entendimento da onde isso pode chegar. Então, quando a gente fala nisso, as pessoas mais criativas, elas pensam em pedidos que às vezes você nunca vai imaginar na sua vida. Aquilo tem todo o potencial de ser criado, mas para que aquilo seja criado, você precisa desprender da parte matéria. Então, você fazer a ação para que aquilo venha como um rebote, entende? Então, por isso que eu gosto de explicar que as coisas vão acontecendo, mas não é um milagre. Eu não estou ali deitada o dia inteiro e a empresa que eu trabalho está gradativamente crescendo. Não. Tanto que o professor fala isso nos vídeos dele, né? Que muitas pessoas pensam em pedir para ser milionário, coisas assim, mas aí quando o trabalho chega, quando a questão da ação chega, a pessoa reclama, a pessoa não quer, ela desiste. Então nada acontece, porque não é milagre, entende? E também a gente tem que ter cuidado com os pedidos, porque às vezes a gente não está preparado para a grandiosidade daquele pedido que a gente faz. E às vezes não está preparado para o pós, eu digo. Então assim, vai acontecer, mas o pós você não está preparado. E aí onde vem... pode acontecer uma catarse ou algo do tipo sair do controle, entende? Então a gente tem que ter muita consciência quando a gente faz os nossos pedidos e estar dentro da nossa realidade.
né? A gente tem que fazendo os pedidos dentro da nossa realidade conforme a gente vai crescendo e evoluindo consciencialmente, tá bom? Então, assim, voltando, né, que eu fiz esse paralelo, na parte da empresa, com meu esposo, a gente está ali gradativamente crescendo, graças a nós e graças a Deus. E aí, na parte holística, entra a questão que eu falei da dificuldade, dos bloqueios e por que disso? Porque tem muitas crenças, tá? Minhas que vêm de antepassados, que vêm de família e também crenças que ao longo dessa vida eu fui adquirindo, construindo, tá? E aceitando, porque as crenças elas só funcionam quando a gente aceita. Então não tô querendo me eximir da culpa, tá? E aí nesse último pedido eu tive uma catarse especial, né? Além das outras, então passei muito tempo cansada, com muito sono, uma vontade incontrolável de dormir o tempo inteiro, sabe? Aquele cansaço físico, psicológico, mas ao mesmo tempo a cabeça o tempo todo pensando. E aí, depois disso, veio essa questão da crença limitante em relação ao meu trabalho na terapia holística. E aí eu vou contar um pouco, né, da situação para vocês entenderem. Eu tenho um canal no YouTube, não necessariamente esse, porque era um outro canal, há 2 anos. Então, desde que eu comecei o meu trabalho como taróloga, eu abri um canal no YouTube, a princípio com a intenção de praticar. Porque normalmente, né, se você faz algum tipo de trabalho terapêutico, você vai, acho que, se identificar com o que eu tô falando. No começo, a gente tem dificuldade de ter consulentes, eu acho que isso em qualquer área, na verdade, né? A gente precisa construir ali a nossa clientela. Então, como eu sabia que isso ia demorar um pouco para acontecer, eu abri o canal no YouTube e falei para mim mesma, eu vou usar esse canal para poder praticar. Passou alguns meses, poucos meses, eu comecei a pensar nisso numa forma financeira, porque eu vi o potencial que tinha e eu estava numa situação que, assim, eu não precisava, não estava passando dificuldade financeira, mas se viesse um dinheirinho a mais, com certeza seria muito bem-vindo. E aí eu mudei o foco. Então eu comecei a pensar estrategicamente na parte financeira. Passaram-se 2 anos e nada de grandioso aconteceu. E eu comecei a me culpar. Eu comecei a entrar em estafa, porque eu fazia muitos vídeos e pensando em quantas pessoas eu ia atingir, não assim numa questão maldosa, tá? Mas uma questão estratégica mesmo. Será que as pessoas vão gostar disso? Será que as pessoas vão assistir aquilo? Aquilo que a pessoa fez eu vou tentar fazer também. E eu acho que muitas pessoas também vão se identificar com isso. Quando a gente começa, a gente quer olhar à nossa volta e ver o que está dando certo. E isso não é errado, tá? Estrategicamente falando, isso não é errado. Eu estou falando da minha história. Isso dentro da minha história não deu certo, tá? E aí, comecei a entrar em crise, parei, respirei e voltei. Só que ainda voltei com o mesmo pensamento de ganhar dinheiro com isso. E, em paralelo, na parte de consultas particulares, consegui atender uma pessoa aqui, outra ali, ganhando dinheiro e tal, só que eu também me sentia culpada disso, porque eu venho de uma religião onde fazer isso para ganhar dinheiro é errado. E eu tinha essa crença comigo porque eu aprendi dessa forma. Essa parte da crença eu consegui eliminar de uma forma mais rápida. Então hoje eu já não me sinto culpada de fazer atendimento particular e cobrar o meu tempo, cobrar o meu estudo, cobrar o meu serviço para isso. Porém, essa questão do YouTube, essa questão financeira, né, do canal, ainda é algo que me pegava. Eu vou dizer passado porque estou tentando seguir em frente e deixar isso para trás. Até que entrei em catarse, chorei muito, me desesperei, conversei com um, com o outro, tentando que alguém
falasse alguma coisa que me desse aquele estalo, sabe? Tipo, acorda, né? Você está fazendo de forma errada, não porque isso é errado, mas porque para você não é assim que tem que ser. Porque eu não sou esse tipo de pessoa, entende? E aí, conversando com um, com o outro, tenho pessoas muito maravilhosas do meu lado, minha família, né? Pessoas que estão ali tentando me apoiar o tempo inteiro e sempre me falando, Mayara, não tá errado, mas assim, eu acho que falta um que a mais, falta a sua essência, né? Você está fazendo de uma forma robotizada, porque você está pensando na parte financeira e você não está deixando isso fluir. Você está atrapalhando quando você devia estar ajudando. Não as pessoas, atrapalhando a mim mesma, atrapalhando a egrégora que me acompanha e que está tentando fazer isso acontecer, entende? E aí, de um tempo para cá, eu respirei e comecei a ressignificar isso, mas é um processo, né? Não é uma coisa simples. E o porquê que eu falo que isso vem de uma crença limitante? Porque eu identifiquei que isso pode vir de uma crença da minha família, tá? Não estou criticando, porque eu tenho certeza que a minha família vai assistir esse vídeo, mas eu identifiquei que isso pode vir de uma crença do meu pai. Meu pai é uma pessoa, e eu não estou julgando ele também, porque eu já entendi que cada um faz aquilo que aprendeu e aquilo que a gente acha que é certo. Então, para mim, eu identifiquei que isso não é certo. Eu preciso mudar, não adianta eu querer mudar meu pai, entende? Então, eu identifiquei que isso pode vir do meu pai. Meu pai foi uma pessoa que aprendeu que o trabalho vem em primeiro lugar, que o trabalho é algo muito importante, ele faz isso de uma forma muito responsável, ele se cobra bastante em relação ao trabalho dele, ele entrega um serviço impecável no que ele faz, mas ele tem uma certa dificuldade de entender que existe uma vida de diversão, existe um hobby que todos nós deveríamos ter. Isso é uma coisa que meu marido sempre me disse. Qual que é o seu hobby? E eu não sabia responder. E aí, até então, aquilo não era um incômodo. Mas depois eu comecei a sentir incomodada. E aí, meu pai não tem um hobby, né? Aquilo que você fala assim, eu vou fazer isso para relaxar. Ele tá ali o tempo todo preocupado, trabalhando muito, fazendo o serviço dele com muita responsabilidade. E inconscientemente, porque ele nunca me cobrou disso, ele nunca colocou essa crença em mim, isso veio inconsciente por conta do convívio, eu acredito. Inconscientemente, eu cresci dessa forma. E aí foi aonde deu esse choque no momento que eu comecei a pensar na parte financeira, ao invés de respirar, tranquilizar e só deixar as coisas acontecerem. Eu não preciso estar no controle, entende? Eu preciso agir para que aconteça, que foi o que a gente falou ali atrás. Mas não estar no controle de como, nos mínimos detalhes, o que aquilo tem que dar de resultado, entende? Eu não sei se vocês estão entendendo o que eu estou dizendo. Mas eu tô explicando tudo isso porque foi a maior catarse que eu tive nessa segunda onda. E aí eu identifiquei. E quando eu identifiquei, eu fui conversar com uma amiga, que ela faz constelação familiar. E eu pretendo fazer uma constelação com ela para enxergar melhor ainda do que eu já identifiquei, exatamente de onde vem isso, sabe? Porque na minha cabeça, e você vê como é uma crença inconsciente e limitante, que eu comecei a fazer como se fosse um hobby, mas logo aquilo já mudou para uma parte financeira. Então eu não me permito e eu não me permiti fazer algo de forma fluida. Tudo tem que virar
um trabalho. E eu não tô falando que tudo tem que virar dinheiro, porque eu tinha uma crença também muito limitante em relação a dinheiro. Então eu nunca fui uma pessoa que quis ganhar mais, que quis, que nunca tive ambição. Isso é engraçado, né? Nunca tive ambição. Isso meu marido também me falava. Como assim você não tem ambição? Como assim você não pensa em algo que você mereça e que você possa fazer para ganhar no futuro, entende? Então, eu sempre fui uma pessoa também que tem essa dificuldade de lidar com o dinheiro. Mas isso eu estou conseguindo melhorar de forma mais fácil. A minha maior dificuldade hoje é essa crença de eu posso fazer algo que eu gosto, algo que eu me sinto bem e eu não preciso fazer disso necessariamente um trabalho. Se isso vier a ser um trabalho, porque eu tenho um sonho sim de trabalhar com isso, se isso lá na frente vier a virar um trabalho, ótimo. Mas se não virar um trabalho, se não virar uma fonte de renda, eu estou feliz fazendo o que eu faço. Eu estou feliz podendo ajudar as pessoas, eu estou feliz em levar o que eu entendo, a forma que eu entendo para outras pessoas. E todo esse processo é muito difícil para mim, tá? Então é uma crença que realmente está batendo muito, uma catarse que eu passei e eu acho que eu vou passar ainda em algumas outras situações, porque é realmente algo que está enraizado. E aí, né, voltando à questão do dinheiro, então assim, eu nunca fui uma pessoa que quis ganhar milhões, que eu quis isso ou quis aquilo. Não. Eu sempre fui uma pessoa que o básico para mim tá ótimo, sabe? Tendo dinheiro para pagar as contas está ótimo. Então você vê como tudo está entrelaçado, né? Toda essa questão da terapia holística, toda essa questão do trabalho, essa questão do amor próprio, porque dentro desse amor próprio eu não me permitia comprar uma roupa. E uma roupa que eu tô dizendo, gente, é uma blusa, é uma meia. Você entende? Então assim, eu usava roupas de muitos anos. Eu pegava roupas da minha mãe, porque ela é uma pessoa que tem muita roupa, e eu não comprava, porque eu não me permitia fazer isso. Então, assim, a ressonância, o tarô também, que desde que eu aprendi tarô eu venho me autoconhecendo, tem feito grandes coisas, sabe? Tem me permitido enxergar grandes coisas. E eu tô muito feliz, apesar das catarses, porque eu entendo que o propósito disso é muito maior do que o processo, é muito maior do que as catarses que eu passo. É legal você se sentir cansada, entristecida muitas vezes, chorar desesperada, buscar uma ajuda, um apoio que na verdade só você pode dar para você mesmo. Não é legal, né? Falar que nossa, olha, eu fico feliz de passar por isso. Não fico. Mas eu fico feliz porque isso tem um propósito. E quando eu consigo entender o propósito, me traz um alívio, sabe? Então, assim, a segunda onda da ressonância harmônica, para finalizar, que já tá grande o vídeo, me trouxe muito entendimento, me trouxe um olhar mais específico, mas me trouxe um conhecimento que é muito grandioso e que eu quero mais e mais e mais. E o meu esposo pegou e falou assim, eu acho que depois vai ficando mais tranquilo, né? Depois, conforme vão passando as ondas da ressonância, vai ficando mais tranquilo. E eu não acho. Eu acho que não vai ficar mais tranquilo. Eu acho que vai acontecer o que já está acontecendo nessa segunda onda. As coisas vão ficando mais específicas. Então, na primeira eu tive catarses de um modo geral. Nessa segunda já foi algo mais específico. Na terceira será algo mais específico. Mas essas coisas específicas vão conseguindo clarear a minha mente.
E aí eu lembrei de uma coisa. Eu não sei se você assiste a Isa, né, Isabelle, do canal Irradiar-se. Ela foi uma pessoa que eu comecei a seguir lá atrás e ela é uma inspiração para mim hoje. Eu converso com ela sobre essas coisas, ela sempre tá ali para me dar um apoio, para me responder. E ouvindo um dos vídeos que ela fala da ressonância harmônica dela, que eu não vou me lembrar qual é, ela falou uma coisa que na hora eu não entendi muito bem e hoje faz sentido e é isso que eu tô querendo dizer aqui. A ressonância, se eu tivesse que explicar ou exemplificar, é como se você tivesse muito tempo num quarto escuro e alguém vem e abre a janela. E aí você começa a enxergar de modo focado o que tem à sua volta. E é isso que eu tô dizendo, que eu acredito que as ondas conseguintes, fala? Enfim, as próximas ondas vão fazer exatamente isso. Me mostrar mais focado cada situação que eu preciso evoluir e clarear e melhorar. E é isso. Então eu espero que eu tenha te ajudado de alguma forma. Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Espero que você esteja fazendo a ressonância. Se você não está, te convido, né, a usar dessa ferramenta que o professor Hélio Couto nos permite. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o contato, né, o link do site dele, porque ele explica, ele tem vários vídeos, são vídeos longos, mas porque o assunto é complexo para você entender como funciona a ressonância. Então entra lá, assiste os vídeos e depois você pode pedir a sua ressonância. E hoje ele faz isso de uma forma gratuita. Fiquei muito contente também, porque eu pude ter o prazer de trabalhar com o professor Hélio Couto lá atrás, há mais de 15 anos. E naquela época ele disponibilizava somente palestras, somente não, ele disponibilizava palestras para empresários e para pessoas que pudessem realmente pagar, né, pelo serviço dele. E naquela época eu nem fazia ideia o que era ressonância, eu aprendi algumas coisas sobre arquétipos, porque ele falava muito disso na época. Mas assim, depois de 15 anos, eu reencontrei esse trabalho lindo que ele faz e hoje ele permite que esse trabalho seja disponibilizado de forma gratuita também, se você não tem condições, tá bom? Então, é isso, eu já me estendi muito. Um beijo e a gente se vê em breve.